Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Mundo Doente. Como vão vocês? Estão todos bem? Eu sou o Contragolpe, sou formado em técnico de enfermagem e criei esse canal para trazer para vocês histórias macabras, casos medonhos e curiosidades sinistras sobre as doenças. Medicamentos e tratamentos não serão discutidos aqui, afinal, todos sabemos que esses casos são resolvidos pelos responsáveis da área da saúde. Cada qual em seu devido lugar, não é mesmo? Outra coisa importante a se dizer é não praticar a automedicação. É um procedimento perigoso que pode levar à morte. Tomem muito cuidado. Galera, antes de começar o vídeo, quero avisar que a peste negra é uma doença muito antiga, então não teremos muitos registros como imagens reais e nem vídeo, mas eu garanto que vocês irão gostar. Tem muito conteúdo interessante, como música sobre a peste, livros, filmes, séries e muito mais. Assista até o fim e não irão se arrepender. Desde já agradeço por você estar assistindo. Hoje falaremos sobre a peste negra, doença responsável pela pior pandemia da história mundial. A peste negra foi a segunda pandemia da peste bubônica e a pandemia mais devastadora da história mundial. Era descendente da antiga praga que afligiu Roma, de 541 a 549 da Era Comum, durante o tempo do imperador Justiniano. A peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis, persistiu por séculos em colônias de roedores selvagens na Ásia Central e em algum lugar no início de 1300 sofreu uma mutação para uma forma muito mais virulenta para os humanos. O sequenciamento de genes, a partir da qual os cientistas podem coletar dados hereditários de organismo, revelou que a peste negra, muitas vezes chamada de a peste, originou-se da China há mais de 2.000 anos. O sequenciamento do genoma permitiu aos pesquisadores reconstruir pandemias de peste desde a peste negra até o final de 1800. A peste negra é conhecida como uma das pandemias mais mortais e generalizadas da história. Ela atingiu o pico na Europa entre 1348 e 1350 e acredita-se que tenha sido um surto de peste bubônica causado pela bactéria Yersinia pestis. Chegou à Crimeia em 1346 e provavelmente se espalhou por pulgas em ratos pretos que viajavam em navios mercantes. Logo se espalhou pelo Mediterrâneo. Acredita-se que a peste negra tenha destruído de 30% a 60% da população da Europa. Especialistas dizem que levou 150 anos para a Europa recuperar seu tamanho populacional. A praga voltou várias vezes até o século XIX, quando deixou a Europa para sempre. A maioria das vítimas morreram com 2 a 7 dias de infecção. Nessa forma de infecção, as bactérias se infiltram nos gânglios linfáticos, causando linfonodos aumentados, dolorosos e sensíveis, chamados bubões. Essa forma de peste é o resultado da bactéria da peste que entra na corrente sanguínea. Pode ocorrer por conta própria ou pode se desenvolver a partir da peste bubônica. Na forma pneumônica da doença, os sintomas dos outros tipos de peste podem estar presentes, mas o quadro clínico característico da pneumonia também aparece. A bactéria da peste se espalha para os pulmões ou infecta os pulmões diretamente quando gotículas infectadas no ar são inaladas. Os pacientes desenvolvem febre, dor de cabeça, calafrio e fraqueza, um ou mais linfonodos inchados e dolorosos. Os pacientes desenvolvem febre, calafrios, fraqueza extrema, dor abdominal, choque e possivelmente sangramento na pele e em outros órgãos. A pele e outros tecidos podem ficar pretos e morrer, especialmente dedo das mãos, pés e nariz. Os pacientes desenvolvem febre, dor de cabeça, fraqueza e uma pneumonia de desenvolvimento rápido com falta de ar, dor no peito, tosse e às vezes muco sanguinolento ou aquoso. Essa forma geralmente resulta da picada de uma pulga infectada. As bactérias se multiplicam em um linfonodo próximo ao local onde as bactérias entraram no corpo humano. Se o paciente não for tratado com os antibióticos apropriados, a bactéria pode se espalhar para outras partes do corpo. Pode ocorrer como um primeiro sintoma da peste ou pode se desenvolver a partir da peste bubônica não tratada. Essa forma resulta de picada de pulgas infectadas ou de manipulação de um animal infectado. Pode se desenvolver a partir da inalação de gotículas infecciosas ou pode se desenvolver a partir da peste bubônica ou septicêmica não tratada, após a bactéria se espalhar para os pulmões. A pneumonia pode causar insuficiência respiratória e choque.
peste pneumônica é a forma mais grave da doença e é a única forma da peste que pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Alexander Yersin, nascido na Suíça, ingressou no Instituto Pasteur em 1885 com apenas 22 anos e trabalhou com Emily Rose. Ele descobriu o bacilo da peste em Hong Kong. Um cientista brilhante, ele também foi um explorador e pioneiro em muitos campos. Alexander Yersin foi sepultado em Nha Trang, no Vietnã, e junto à sua sepultura existe um pequeno templo sempre decorado com flores e incenso, uma grande honra para um estrangeiro. O hospital medieval era o último recurso para vítimas da peste negra. Arqueólogos encontraram uma vala comum na abadia de Torton, em Lincolnshire, na Inglaterra. Este convento rural parece ter sido um hospital medieval, que foi dominado pela peste negra. Isso os forçou a cavar a vala comum, que contém pelo menos 48 pessoas, incluindo 21 crianças enterradas. Este evento catastrófico foi devido à peste negra, pois a análise nos dentes de 16 pessoas revelou o DNA do patógeno da bactéria Yersinia pestis. Isso sugere que as instituições normais foram sobrecarregadas pela peste negra, forçando as pessoas a recorrer a abadias próximas e ao hospital associado como último recurso. No entanto, isso também não foi capaz de lidar, levando à criação da vala comum. No surto de 1347 a 1350, os médicos foram completamente incapazes de prevenir ou curar a peste. Para aqueles que acreditavam nos rumores gregos, havia uma variedade de curas disponíveis. Os médicos precisavam de 3 qualificações: ser capaz de mentir e não ser pego, fingir ser honesto e causar a morte sem culpa. Alguns medicamentos que eles tentaram incluir: esfregar cebolas, ervas ou uma cobra picada nos furúnculos, ou cortar um pombo e esfregar sobre o corpo infectado, beber vinagre, comer minerais triturados, arsênico, mercúrio ou até melado de 10 anos, sentar-se perto de uma fogueira ou em um esgoto para expulsar a febre, ou fumigar a casa com ervas para purificar o ar. As pessoas que acreditavam que Deus estavam punindo você por seus pecados saíam em procissões se chicoteando. Os médicos costumavam testar a cor e a saúde da urina. Alguns até provaram para testar. Como é tratada a peste bubônica? A peste bubônica pode ser tratada e curada com antibióticos. Se você for diagnosticado com a peste bubônica, será hospitalizado e receberá antibiótico. Em alguns casos, você pode ser colocado em uma unidade de isolamento. Os antibióticos que tratam a peste bubônica incluem Houve outros episódios de peste bubônica na história mundial, além dos anos de peste negra de 1346 a 1353. A peste bubônica ainda ocorre em todo o mundo, nos Estados Unidos com casos na África, Ásia, América do Sul e áreas ocidentais da América do Norte. Cerca de 7 casos de peste acontecem nos Estados Unidos todos os anos. A média, metade dos casos nos Estados Unidos envolve pessoas de 12 a 45 anos. Uma vacina contra a peste não está disponível. Novas vacinas contra a peste estão em desenvolvimento. O termo quarentena, que basicamente se refere à exclusão e isolamento de quem vem de regiões infectadas ou outros suspeitos de portar a peste para evitar a mistura com a população em geral, foi cunhado no início do século XV. Como forma de descrever uma prática que se tornou comum durante a peste negra, quarentenas horríveis foram estabelecidas pelos governos como uma espécie de campo provisório para aqueles que estavam doentes ou suspeitos de adoecer com a peste. As pessoas permaneciam lá, em condições horríveis, com quase nenhum sustento ou cuidados adequados por 40 dias, um período que, por si só, tinha conotações bíblicas. Algumas pessoas seriam levadas à loucura total pelas duras condições. Outras, é claro, morreriam, seja por terem pegado a peste ou qualquer outra doença horrível nas proximidades de uma quarentena repleta de bactérias. Foi um verdadeiro teste de fé. O aumento repentino e aparentemente inexplicável da praga na Europa não apenas levou a milhões de mortes, mas também testou a crença de muitos, pois a igreja não tinha explicação oficial para o porquê de um evento tão desastroso. As autoridades de saúde podem ter prescrito uma quarentena de 40 dias, porque o número tinha grande significado simbólico e religioso para os cristãos medievais.
Quando Deus inundou a terra, choveu por 40 dias e 40 noites, e Jesus jejuou no deserto por 40 dias. Mesmo antes da chegada da praga, a nação bíblica de um período de purificação de 40 dias havia cruzado a prática de saúde. Após o parto, por exemplo, espera-se que a mãe descanse por 40 dias. Em 18 de outubro de 1899, as autoridades sanitárias brasileiras declararam a chegada da peste bubônica. Bacteriologistas identificaram a bactéria em amostras coletadas de pacientes doentes em Santos, uma cidade portuária que cresceu rapidamente devido à grande produção de café no Brasil. Durante a grande parte da história, as pessoas reagiram a notícias da peste com pânico, fuga e violência. Quando a peste atingiu Santos, no entanto, a cidade não esvaziou seus moradores. Os navios internacionais não foram colocados em quarentena fora do porto, e as autoridades ou milícias não formaram cordões de fuzil nas estradas que saíam da cidade. De fato, de acordo com relatórios, notícias de que a peste bubônica havia eclodido em Santos parece ter impressionado em todos os lugares, menos aqui. Os santistas são, via de regra, pouco céticos e os relatos sobre as doenças e epidemias não os assustaram indevidamente. Este foi o primeiro surto de peste registrado no Brasil. Ratos não espalharam a peste negra, foram os humanos. Os cientistas agora acreditam que a praga se espalhou rápido demais para que os ratos sejam os culpados. Há muito tempo, os ratos são culpados por espalhar a peste negra pela Europa no século XIV. Especificamente, os historiadores especulam que as pulgas em ratos são responsáveis pelas cerca de 25 milhões de mortes por peste entre 1347 e 1351. No entanto, um novo estudo sugere que os ratos não foram os principais portadores de pulgas e piolhos que espalharam a praga, foram os humanos. Durante a Grande Peste Bubônica na Europa, em 1348, a Igreja Católica estava convencida de que a peste negra era uma conspiração judaica para minar o cristianismo. Acusados de envenenar apóstolos para espalhar a doença, os judeus foram submetidos a torturas horríveis e forçados a fazer confissões falsas. Logo, o cheiro mefítico da carne queimada de milhares de judeus pairava no ar. Os ciganos da Europa enfrentaram perseguições semelhantes. George Viaggio, em seu livro, documentou 121 leis elaboradas na Itália entre 1493 e 1785, restringindo o movimento de zingais. Tais leis foram impulsionadas em parte pela visão preconceituosa de que o povo cigano causava e espalhava epidemias. Na Europa medieval, os surtos de peste eram atribuídos a pessoas que praticavam a medicina tradicional. Elas foram marcadas como bruxas. Estima-se que 90 mil pessoas foram punidas por bruxaria na Europa. Embora não tenhamos números exatos, o peso disso parece ter sido suportado pelas mulheres. Talvez uma das características mais cruéis da peste negra nem esteja relacionada ao seu terrível impacto no corpo. Em vez disso, teve um grande impacto na psique das pessoas, pois elas foram confrontadas com uma escuridão insondável para a qual estavam totalmente despreparadas. A superstição deu lugar à versão das teorias da conspiração da Idade Média. Alguns começaram a culpar tudo, desde rato, que pelo menos tinha algum mérito científico, até, infelizmente, grupos minoritários como os judeus. No entanto, essas superstições deram lugar à histeria religiosa completa. Muitos pensavam que a peste negra era a ira de Deus manifestada. Assim, práticas religiosas radicais foram realizadas, principalmente a autoflagelação. Andar pelas praças da cidade da Europa no século XIV era para ser apresentada uma litania de aflição e miséria humana. Fundamentalistas religiosos vagavam pelas ruas gritando sobre o apocalipse iminente e a ira de Deus por seus pecados. Poesia popular e história da época pintam um quadro de uma sociedade sendo dilacerada pelas costuras, vizinhos batendo a porta na cara um dos outros quando pedem ajuda, e parentes que quase nunca se visitam. As pessoas ficaram cada vez mais isoladas, e uma onda verdadeiramente apocalíptica de destruição tomou conta dos países à medida que a praga se espalhava rapidamente. O terror atingiu o coração de homens e mulheres, tanto que uma esposa abandonava o marido, um irmão sua irmã, e assim por diante. Talvez ainda mais trágico, os pais se recusavam a tratar seus filhos atingidos pela peste e os deixavam para morrer. Isso significa que centenas, se não milhares de homens e mulheres doentes ficaram sem cuidados, exceto talvez pela caridade de um amigo. No entanto, a ganância substituiu tudo, e
na maioria das vezes os servos roubam de seus empregadores, ou vice-versa, em que os empregadores imediatamente ordenam a morte de seus servos doentes. Para completar, havia uma espécie de suporte para a mania religiosa da época, já que a moral mais frouxa também prevalecia. Sentindo que já estavam abandonados, as pessoas não apenas roubavam uma das outras para se salvar, mas também aparentemente não tinham escrúpulos em dormir uma com as outras, ou tirar vantagem dos mansos. Existem vários relatos perturbadores de incesto, estupros e outras tendências sexuais bizarras, ocorrendo abertamente enquanto a peste negra devastava grande parte da Europa. A história humana moderna está repleta de imagens pós-Segunda Guerra Mundial, de valas comuns à luz do Holocausto e outros genocídios e atrocidades causados pelo homem. No entanto, talvez a primeira tendência conhecida de enterros em massa possa ser atribuída à peste negra. A pandemia viu a morte de milhões de cidadãos, e a oferta de cemitérios não conseguiu atender a demanda. A situação do campesinato, e de que agora poderia ser chamada de classe média, foi especialmente trágica. Como eles não tinham meios para evitar a doença e ninguém para cuidar deles, adoeceram aos milhares. Alguns, por puro desespero, cometeram suicídio nas ruas. Outros, incapazes de sair da santidade de suas casas, morreriam sozinhos. A única coisa que alertava os vizinhos para sua morte era o fedor que emanava de seus corpos em decomposição. A morte enchia todos os cantos, enquanto os cadáveres eram deixados para apodrecer ao ar livre. Carregadores que estivessem dispostos recebiam quantias enormes apenas para carregar esses corpos nas ruas, ou ir de porta em porta recolhendo os mortos e levando às igrejas locais. O número de mortos trazidos à igreja a cada 2 horas era demais para receber um enterro adequado, e como famílias inteiras foram exterminadas, os túmulos familiares já estavam transbordando. Não havia tempo para que cada alma recebesse seus direitos de sepultamento. A praga foi um castigo de Deus pelos pecados da humanidade, mas também pode ser causada por ar ruim, feitiçarias e escolhas de vidas individuais, incluindo a piedade ou a falta dela. Os cristãos, especialmente no período inicial do surto, podiam deixar uma região atingida pela peste por uma com ar melhor que não esteja infectada. A praga era contagiosa e podia ser transmitida entre pessoas, mas as pessoas podiam se proteger através da oração, penitência, encantos e amuletos. A peste foi um dom misericordioso de Deus que proporcionou o martírio aos fiéis cujas almas foram instantaneamente transportadas para o paraíso. Os muçulmanos não devem entrar nem devem fugir das regiões atingidas pela peste, mas devem permanecer no local. A praga não era contagiosa, porque vinha diretamente de Deus para os indivíduos específicos de acordo com a vontade de Deus. Essas são opiniões gerais mantidas pela maioria, e nem todos os clérigos da Europa ou do Oriente Próximo concordaram com elas, e nem todos os leigos. Essas crenças, no entanto, tiveram peso suficiente com os crentes para encorajá-los a dar suas respostas. Procissões penitenciais, missa, jejum, oração, uso de amuletos, movimentos flagelantes, supostas curas e fumigação de ar ruim, perseguição de comunidades marginalizadas, especialmente os judeus. Oração e súplicas em mesquitas, procissões, funerais em massa, orações, jejum, crença aumentada em visões, sinais e maravilhas sobrenaturais, magia, amuletos e encantos usados como curas, sem perseguição de comunidade marginalizada, respeito pelos médicos judeus. As feridas escorrendo, as manchas pretas, o número incrivelmente alto de mortes. Qualquer entusiasta do paranormal lhe dirá que o trauma faz com que os espíritos permaneçam na Terra, e poucos episódios na história foram tão traumáticos quanto os anos da Morte Negra. A terrível doença varreu a Ásia e a Europa no século XIV, matando até 200 milhões de pessoas ao longo do caminho. Não é de admirar que as histórias de fantasmas da peste negra ainda sejam compartilhadas em sussurros. Qualquer alma corajosa que procura os locais assombrados pela peste negra não precisam procurar muito. Há rumores de que igrejas, túneis e até cidades inteiras onde pessoas morreram carregam a marca paranormal da doença. E os espíritos em si não são exatamente secretos. Os fantasmas dessa época supostamente parecem assustar, chorando e lamentando. Os visitantes de locais notórios, como a ilha de Poveglia, relatam como podem sentir a dor do passado. Essas histórias são um lembrete trágico daquele tempo sombrio. A cidade britânica de York tem sido chamada de uma das cidades mais assombradas da Europa, de acordo com um conto.
Uma família se mudou para uma casa e começou a ouvir choros nos corredores. Eles não conseguiram localizar a fonte, mas o som os encheu de sentimento de tristeza e arrependimento. Mais tarde, eles descobriram que uma garotinha havia morrido na casa, depois que seus pais sucumbiram à doença. Os moradores temiam que ela tivesse sido infectada, mas na verdade ela era saudável. Mas isso não impediu as massas de prendê-la com os cadáveres de seus pais. A menina morreu lentamente de fome, sozinha, e aparentemente continua a chorar por seu destino trágico até hoje. As histórias de fantasmas escandinavos falam de uma figura misteriosa, Pesta, a personificação da própria morte negra. Essa figura hedionda e enrugada aparece nas casas atingidas pela doença. Se ela carregar um ancinho, alguns membros da família podem sobreviver. Mas se ela carregar uma vassoura, todos os habitantes morrerão. Algum tempo depois que a ilha se tornou uma estação de quarentena para os navios que chegaram a Veneza no século XVIII, uma praga foi descoberta em 2 navios. A ilha foi isolada e usada para hospedar pessoas com doenças infecciosas, levando a lendas de venezianos terminais esperando para morrer antes que seus fantasmas voltassem para assombrar a ilha. Um médico supostamente experimentou em pacientes com lobotomias brutais. De acordo com vários relatos, o médico pulou da torre do sino na década de 1930, depois de alegar que havia sido enlouquecido por fantasmas. Ele morreu mais tarde. Décadas depois, moradores próximos afirmaram ainda ouvir o sino, embora tenham sido removidos muitos anos antes. Esse relatório, intitulado História Assombrada, também afirma que alguns trabalhadores de restauração começaram recentemente, mas que pararam abruptamente sem explicação. Como você enfrenta um dos eventos mais horríveis da história da Europa em um videogame? O jogo se passa na França no ano de 1348, durante o início do pior surto da praga, conhecido hoje como peste negra, e no final da Idade Média como a Grande Mortalidade. Em apenas alguns anos, a maior parte da Europa foi dizimada pela praga, e muitos contemporâneos acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Hoje, os historiadores estimam que, em média, cerca de metade da população da Europa foi vítima da peste negra. O jogo não tem vergonha de nos colocar cara a cara com a inconcebível morte em massas provocada pela peste negra. Os cadáveres estão por toda parte, empilhados, jogados ao acaso em valas comuns ou simplesmente deitados no meio da rua. Se você aguentar uma inspeção mais detalhada, poderá identificar alguns bubões pretos reveladores, grandes inchaços no pescoço, virilha ou axila. Essas visões são estranhamente semelhantes aos relatos de testemunhas oculares da peste negra, que falam de ruas desoladas cheias de morte, cemitérios cheios e covas cavadas às pressas nas quais os mortos foram colocados camada sobre camada, à maneira de uma lasanha. A Peste, de Albert Camus, uma pandemia do homem revoltado. O livro foi baseado na pandemia da peste negra, que Albert Camus escreveu, o que para alguns é a sua maior obra. Em 6 de março de 1900, o corpo de Dick Yin, um trabalhador norte-americano de 41 anos e ascendência chinesa, foi encontrado no porão de um hotel em Chinatown, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Enquanto redigia o atestado de óbito, um médico da cidade notou nódulos estranhos no cadáver. Testes realizados por um laboratório municipal revelaram que a causa da morte havia sido a temida peste bubônica, o primeiro caso identificado no solo norte-americano. O recém-criado Conselho de Saúde da cidade imediatamente colocou Chinatown sob rigorosa quarentena. Nos 2 anos seguintes, se desenrolou uma séria disputa entre autoridades da Califórnia
que negavam a existência da peste, e cientistas federais que lutavam para conter a epidemia. A controvérsia tomou conta do país, atraindo a atenção do presidente e de quase 20 governadores, e acabou forçando o governador da Califórnia a deixar o cargo, mas não antes de um cientista-chefe ser demonizado e mais de 100 vítimas morrerem em decorrência da terrível doença. A peste negra foi uma epidemia global devastadora de peste bubônica, que atingiu a Europa e a Ásia em meados dos anos 1300. A praga chegou à Europa em outubro de 1347, quando 12 navios do Mar Negro atracaram no porto siciliano de Messina. As pessoas reunidas nas docas foram recebidas com uma surpresa horrível. A maioria dos marinheiros a bordo dos navios estavam mortas, e os que ainda estavam vivos estavam gravemente doentes e cobertos de furúnculos negros que escorriam sangue e pus. As autoridades sicilianas ordenaram que a frota de navios da morte saísse do porto, mas era tarde demais. Nos próximos 5 anos, a peste negra mataria mais de 20 milhões de pessoas na Europa, quase 1/3 da população do continente. O nobre que abriu mão de sua herança para cuidar das vítimas da peste negra. O jesuíta teria salvado a vida de diversas pessoas infectadas pela doença que estavam em situações de rua. São Luís Gonzaga foi canonizado 135 anos depois de sua morte, em 31 de dezembro, pelo Papa Bento XIII. Em 1729 foi proclamado padroeiro da juventude e da castidade, fama que carregou até o século passado, atualmente é apenas da juventude. No Brasil, o culto ao santo foi trazido pelos jesuítas que no século XVII se instalaram no Rio Grande do Sul e criaram os 7 povos das missões. Um dos povoados deu origem à cidade gaúcha de São Luís Gonzaga. O santo também dá seu nome à paróquia localizada na mais famosa avenida do país, a Paulista, localizada em São Paulo. Alguns homens da classe alta se juntaram a procissões de flagelantes que viajavam de cidade em cidade e se engajavam em exibições públicas de penitências e punição. Eles batiam em si mesmos e uns nos outros, com pesadas tiras de couro cravejadas com pedaços de metal afiados, enquanto as pessoas da cidade olhavam. Durante 33 dias e meio, os flagelantes repetiram esse ritual 3 vezes ao dia. Então eles iriam para a próxima cidade e começariam o processo novamente. Embora o movimento flagelante tenha dado algum conforto às pessoas que se sentiam impotentes diante de uma tragédia inexplicável, logo começou a preocupar o Papa, cuja autoridade os flagelantes começaram a usurpar. Diante dessa resistência papal, o movimento se desintegrou. O traje do médico da peste consistia em um sobretudo até o tornozelo, uma máscara de bico semelhante a um pássaro cheio de substância de cheiro doce ou forte, juntamente com luvas e botas. A máscara tinha aberturas de vidro para os olhos. As tiras seguravam o bico na frente do nariz do médico, que tinha 2 pequenos orifícios nasais, e era uma espécie de respirador. O bico pode conter flores secas, por exemplo, rosas ou cravos, ervas, especiarias, cânfora ou uma esponja de vinagre. O objetivo da máscara era remover maus cheiros, considerados as principais causas da doença. Os médicos acreditavam que as ervas combateriam os maus cheiros da praga e impediriam que fossem infectados. O traje incluía um chapéu de couro de abas largas para indicar suas profissões. Eles usavam bengalas de madeira para apontar áreas que precisavam de atenção e examinar os pacientes sem tocá-los. A peste é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Já a peste negra é um grande evento de peste na história. Por conta da sua expansão em um grande território, ela foi considerada uma pandemia. A peste é atualmente considerada uma das mais sérias ameaças do bioterrorismo. Yersinia pestis foi desenvolvido como uma arma de aerosol por vários países no passado. A disseminação das bactérias por aerossóis causaria peste pneumônica primária na população exposta, uma forma incomum, altamente letal e contagiosa da peste. Uma avaliação da Organização Mundial da Saúde de 1970 afirmou que, no pior cenário, uma disseminação de 50 kg de Yersinia pestis em uma nuvem de aerossol sobre uma cidade de 5 milhões poderia resultar em 150 mil casos de peste pneumônica. Destes, 80 mil a 100 mil casos exigiriam hospitalização e 36 mil vítimas seriam esperadas para morrer. Registros históricos detalham o uso de carcaças infectadas de animais mortos sendo usadas em fontes de água. Em 1346, os corpos de guerreiros mongóis da Horda de Ouro,
que haviam morrido da praga foram jogados por cima das muralhas da cidade sitiada de Cafa. Muitos estudiosos suspeitam desse ato ter desencadeado uma série de infecções contagiosas, que acabaria por desencadear a peste negra na Europa. Suspeita-se também que os povos nativos americanos tenham sido infectados com o uso de agentes biológicos pelos colonizadores europeus. A epidemia da peste negra chegou ao fim devido às medidas de higiene empregadas com o confinamento, a construção de hospitais fora dos muros da cidade e a incineração dos mortos. Com isso, os contágios diminuíram.